Agora isso tem crescido com uma qualidade cada vez mais próxima do humano e imagino que a tendência desse tipo de movimento seja continuar crescendo e cada vez mais difícil de ser detectado. Como é que funcionam esses sistemas, os bots? Olha, bot, na verdade, é uma expressão que se usa, é uma abreviação de robot, tá? Então o pessoal pegou a expressão bot para dizer aquilo que é automatizado, como se fosse um robô no mundo físico, mas que na verdade é um robô virtual, é um software que tenta, assim como um robô no mundo físico tenta replicar o que um humano faz, um robô no mundo virtual é aquele programa que tenta replicar o que um ser humano faz. Na verdade, um bot, muitas vezes, ele não aparece para o usuário como um programa instalado na máquina, algo que a pessoa perceba. Às vezes ele tem um comportamento mais parecido com aquele que a gente costuma chamar de vírus, de um sistema que invade o computador e que fica ali escondido, sem que o usuário veja. Muitos dos bots hoje, dessas redes, funcionam nesse modelo. Talvez você nem saiba, talvez nem eu saiba, mas nossos computadores podem estar servindo como bots em redes que dão likes, etc. Certo. Pesquisadores da Universidade de Oxford identificaram que bots influenciaram na vitória do Brexit, que na Rússia 45% da atividade do Twitter é controlada por contas automáticas do governo e esse controle se estende também na China e no Brasil. Como é possível combater a manipulação dos algoritmos e as campanhas tendenciosas? Bom, a melhor resposta para isso, apesar de ainda bastante difícil, quando você compara volume, é a crítica do usuário, a crítica que só o ser humano educado, consciente, que lê, que estuda, consegue fazer. Como eu disse agora há pouco, os textos até pouco tempo atrás, ou o comportamento desses robôs, eram simples de serem identificados, até por um usuário com pouca experiência. Isso tem se refinado, essas técnicas têm se tornado mais parecidas com o comportamento humano, o que dificulta muito a identificação. Então, de fato, há quem diga que houve influências, talvez legítimas, talvez ilegítimas, né, desses robôs em eleições, como o Brexit, como a eleição do Trump, mas ou até o próprio Obama, que se utilizou muito de redes sociais na sua eleição anterior. Agora, identificar quando é uma ação de um bot que está inflando likes, que está produzindo textos, vai se tornar mais difícil. A gente precisa contar com a colaboração daqueles usuários que pesquisam, daqueles usuários que têm uma capacidade crítica mais bem formada, para eventualmente dar avaliações positivas para aqueles textos que de fato são textos produzidos por humanos ou com crítica. Um exemplo, tá? Vários jornais no exterior e no Brasil já contam com equipes próprias de fact-checking, que o pessoal chama, né? Verificação de fatos. Então, uma matéria que está circulando, alguns jornais contam com parcerias com ONGs ou então equipes dentro do próprio jornal que fazem a checagem desses dados e confirmam ou não a notícia. Agora a gente está vivendo um fenômeno chamado programação patriótica, em que programas de computador simulam comportamentos humanos relacionados aos assuntos políticos. Como é que isso é feito, Pablo? Olha, da mesma forma que é feito por uma campanha de um produto, de uma empresa ou de um candidato numa eleição, isso pode ser feito para defesa de ideias políticas. A gente viu isso acontecer no Brasil muito fortemente. Em algumas manifestações, a gente fez uns estudos monitorando o Twitter, que o Twitter é uma das redes que tem dados mais abertos que a gente consegue fazer essa avaliação, e foi possível identificar com clareza alguns usuários que só replicavam tweets de outros usuários. Você via a construção de uma rede em volta dele artificial, de usuários falsos. Isso tem sido utilizado, e acredito que vai continuar sendo utilizado, tanto por computação patriótica, quanto para fake news, quanto para venda de produtos. É algo que não está muito... A gente ainda não sabe muito como enfrentar, a não ser com humanos fazendo os fact-checkings que eu estava comentando. Certo. Para um futuro próximo, o mercado projeta que bilhões de dispositivos estarão conectados.
além de celulares, tablets e computadores. O mundo depende cada vez mais da tecnologia, mas os sistemas de segurança não crescem na mesma velocidade. Como é que a gente resolve essa equação? Bom, quanto ao número de equipamentos conectados, é verdade. Hoje, enfim, é muito provável que a gente tenha 5, 6 vezes a população mundial em números de aparelhos conectados muito em breve. Por exemplo, relógios inteligentes, talvez até tênis, alguns tênis hoje têm contadores de passos, etc., que estão fazendo uma sensorização, que estão percebendo o mundo à volta e gerando dados. A gente tem, por exemplo, aqueles babás eletrônicas para bebê que estão conectados, que permitem aos pais acompanhar de longe se o bebê está chorando ou não no berço. Tudo isso conectado é subsídio, é elemento para quem quer fazer mau uso desses aparelhos. É claro, um computador pessoal, um celular, que são equipamentos mais complexos, eles têm modelos de segurança mais trabalhados, mais estudados. Esses equipamentos menores, talvez como um relógio, talvez como uma babá eletrônica, eles não são preparados para isso, para evitar invasões. Não é o objetivo deles. Então é mais fácil que eles sejam invadidos e controlados por redes, que sejam capturados, colocados nessas redes que a gente chama de redes zumbis ou redes de bots. Hoje, a melhor forma de proteger nossa rede contra isso é, de novo, com um usuário educado, com um usuário consciente que sabe utilizar senhas seguras, que sabe utilizar os recursos necessários para a proteção da rede. Mas a gente não pode esperar que essa seja a realidade da maior parte dos usuários, né? É verdade. É bem complicado, né? Você está completamente exposto também, por exemplo, em aplicativo de banco, né? Como é que você vai confiar? Existem medidas sendo tomadas para que se solucione de uma forma um pouco mais eficaz? Não, existe. Olha, eu diria que hoje a internet ela é 99,999% segura, sim, tá? Se não fosse, a gente não estaria realizando operações via celular, acessando o internet banking, fazendo compras em sites, etc. A gente tem uma movimentação hoje tão grande que, é claro, há falhas, mas assim como tem gente que na rua bate a carteira do outro, eventualmente tem um assalto a banco ali, é uma realidade que, enfim, a gente não consegue zerar a ocorrência de criminalidade, né, de situações como essas. Mas a gente consegue reduzir os riscos. A internet ainda chama muita atenção quando acontece. Um caso qualquer que aconteça, ganha grande repercussão. Mas eu não diria que a internet hoje é menos segura do que o mundo real. Provavelmente ela é mais segura, dada a escala e a forma como as relações são feitas, né? Você imagina que eu posso hoje comprar um produto de uma loja da Europa, por exemplo, pela internet. Sim. Imagine se eu tivesse que pegar um táxi, ir até o aeroporto, pegar um avião, ir para a Europa, fazer a compra, voltar para o Brasil. A chance de eu perder o dinheiro no meio do caminho, de alguém me assaltar, de acontecer alguma coisa é muito maior. Então, eu diria que a internet está caminhando bem em termos de segurança. Precisa melhorar, mas está caminhando bem. Que bom. Mudando um pouco de assunto, ontem e hoje a Rússia e vários países da Europa, principalmente a Ucrânia, foram alvos de um ataque cibernético que atingiu bancos, aeroportos, escritórios de governo e grandes empresas. Hoje, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, ressaltou a necessidade de uma ação internacional. O que aconteceu ontem, né, e como é que essa ação poderia se desenrolar? Olha, é preciso ficar claro que essas falhas que foram exploradas, tanto ontem quanto há alguns dias atrás com o WannaCry, são falhas que já eram conhecidas de governos há muito tempo. Essa explorada pelo WannaCry, chamada de Eternal Blue, ela provavelmente já era conhecida há uns 10 anos. E ela não era divulgada porque governos estavam se utilizando dessa falha para fazer as investigações necessárias. Então, há redes para isso na internet, tá? Se você quiser comprar uma falha ainda não divulgada, o pessoal chama de Zero Day, suponha que alguém tenha descoberto uma falha nos iPhones ou nos celulares Android que permita o controle remoto e capturar todos os dados desse aparelho. Há quem descubra isso e divulgue na internet. Há quem descubra e não divulgue, guarde isso e diga, olha, quem quiser, eu não vou contar para o fabricante, mas eu tenho uma falha aqui que permite explorar esse aparelho. Quem quiser, me pague X que eu entrego essa informação de como explorar o aparelho.
Isso é um mercado hoje, é um mercado muito valioso. A NSA nos Estados Unidos, ela compra essas falhas, e outras empresas também, inclusive governos, até o brasileiro, compram essas falhas para poder fazer investigações quando eles não conseguem usar os meios tradicionais. Ou, às vezes, até para facilitar investigações que poderiam ser feitas nos meios tradicionais. Então, o que aconteceu agora na Rússia, na Ucrânia, o que aconteceu alguns dias atrás com o WannaCry, não são falhas novas ou problemas que mostram a insegurança do sistema como um todo, mas eles mostram, acho que muito mais, uma deslealdade de alguns grupos de pessoas que, quando descobrem falhas, ao invés de assumirem um comportamento visando ao bem comum, que seria informar essa falha e pedir que ela fosse corrigida, guardam isso para negociar num mercado paralelo. Esse tipo de problema não tem uma solução de curto prazo e nem uma solução que a gente possa falar que um governo vai conseguir resolver. Ou uma das soluções que se discute seria um acordo global, alguma coisa na linha de um tratado internacional, que punisse governos que tivessem esse comportamento. Porque os governos são grandes clientes dessas falhas. Mas também empresas, há grupos que também compram isso. Então, uma opção seria esse acordo global para se evitar, um tratado internacional para se punir governos que fizessem isso. Uma outra saída, que me parece muito mais razoável, seria que as empresas fossem mais transparentes, as empresas que desenvolvem softwares, especialmente os sistemas operacionais, fossem mais transparentes com relação às políticas de auditoria e de identificação de falhas. Tá? Por exemplo, o vice-presidente da Microsoft foi à imprensa reclamar que essa falha do Windows, que permitiu o WannaCry, já era de conhecimento e não tinha sido avisada a Microsoft. Então, as empresas precisam fazer o que a Microsoft fez nesse caso. Quando uma falha dessas for explorada, dizer, olha, essa falha já havia sido descoberta pelo governo tal, estava sendo usada há muitos anos e ele pode ter espionado um monte de gente. Nós erramos, a empresa, do nosso lado, porque nosso software tinha uma falha, mas não foi proposital e quem teve um comportamento doloso, malicioso com isso, foi o governo X ou a empresa Y que está explorando esse dado. Esse tipo de informação é muito importante para o usuário saber para quem apontar o dedo na hora de responsabilizar por esse tipo de ataque. Certo, Pablo. O Brasil investe 20 bilhões de reais por ano em segurança eletrônica. Os ataques mais comuns são as contas bancárias, como a gente já havia falado, e como usamos cada vez mais o celular para pagar essas contas, transferências, enfim, todos os tipos de transações. De que forma a gente pode se proteger no celular, no e-commerce? De que forma a gente pode tomar precauções para que haja menos ataques de hackers e menos riscos nessas transações? Olha, eu acho que essa resposta, Mari, ela depende muito do tipo de usuário. Vou fazer uma analogia aqui, tá? Se a gente estiver falando de um motorista, uma pessoa que vai dirigir um carro numa cidade congestionada, uma pessoa que tenha problemas de visão ou reflexos mais lentos, talvez por conta da idade, as recomendações seriam tá? Seriam na linha de, olha, dirija com mais cautela, evite dirigir à noite quando a visibilidade está pior. Etc. Por outro lado, se a gente está falando de um usuário que está num ambiente com menos, sei lá, talvez num local que não seja uma cidade, mas uma estrada com muitas curvas, e seja uma pessoa mais jovem, as recomendações seriam outras. Use cinto, porque aqui a velocidade é maior. Então depende muito do contexto. Eu diria que, em geral, para a maioria dos usuários, as recomendações são: nunca compartilhe senhas. Essa é a primeira regra. Compartilhar senha. O elo humano é sempre o elo mais fraco na segurança, tá? Tem um hacker muito famoso chamado Kevin Mitnick, foi considerado um dos hackers mais famosos dos Estados Unidos no final dos anos 80, anos 90. Ele invadia tudo que você possa imaginar, centrais telefônicas, né? E é curioso que ele narra que o maior conhecimento dele, a maior habilidade, não era a computacional em busca de falhas, era conseguir convencer um humano a entregar a informação que ele precisava, que lhe permitia invadir um sistema. Então ele ligava às vezes para uma operadora, ele conta um caso interessante, que ele ligava para
uma empresa de telefonia e falava, olha, eu sou o dono aqui de uma outra empresa que está comprando seus aparelhos para vender não sei onde, eu preciso da senha master desse aparelho para eu poder configurar com o meu aplicativo que eu vou distribuir. A pessoa lá, ele dava aquela enganada, um estelionatário, né, o 171 que a gente chama, a pessoa passava a senha master do celular. Com isso ele conseguia invadir qualquer celular. Então, de um lado, educação, de novo, educação é a maior regra número 0 para qualquer educação. Eu digo, saber que não se pode passar a senha, saber que não se deve deixar um aparelho desbloqueado, um celular desbloqueado, solto por ali. Use senha para proteger seus aparelhos, de preferência senhas longas, com caracteres maiúsculos, minúsculos, números, exatamente. Isso ajuda muito. A adoção daquelas autenticações em 2 passos que alguns sites oferecem é muito importante. É aquela que você coloca a senha, mas além de colocar a senha, ele vai lhe mandar um SMS, por exemplo, com mais um número para você entrar, uma segunda senha que expira. Link, né, que vai dar, ou um link que você tem que entrar também no e-mail, clicar no link, acessar. Se você tem uma única senha para tudo, a chance de alguém conseguir te invadir, mesmo num sistema desses, é altíssima. Porque ele tem o seu e-mail, ele vai lá e manda recuperar a senha no sistema. O sistema manda o link por e-mail, a pessoa já invadiu o seu e-mail, ela invade tudo, seu Facebook, seu Twitter e etc. Se você tem senhas diferentes, é muito mais difícil alguém conseguir fazer esse ataque de massa. Mas, de novo, educação, não compartilhar senhas com ninguém, nem anotar. De preferência, tá lá, tem algumas regrinhas que o pessoal diz, pegue uma música que você gosta quando era criança, pegue a primeira estrofe dessa música, para outro site você usa a segunda estrofe, e assim vai, que isso ajuda bastante. Esse é a maior dica entenda que senhas são importantes e não compartilhe com ninguém. E não seja ingênuo de passar informações pessoais para quem você não conhece. Isso pode também abrir brechas para invasões. Tá certo. Olha, Pablo, muito obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo FGV. Obrigada pela participação de todos. Gostaria de convidá-los a qualquer informação da FGV. Você pode acompanhar no portal fgv.br. Até a próxima. Obrigado, boa tarde.